Um péssimo dia para o presidente Donald Trump. Hoje, nos Estados Unidos, ele foi agraciado com nada mais, nada menos do que 2.600 pontos de protesto em todo o país americano. E o slogan que o pessoal usou é No Kings, ou seja, sem reis. Eles veem o presidente Trump como se fosse um rei, mesmo que ele, o presidente Trump, tenha rebatido, dizendo: eu não sou o rei. Mas o povo americano hoje foi às ruas, e não foi pouca coisa não, como alguns aqui do Brasil dizem, que são seus apoiadores lá também, inclusive tem um representante de primeira hora, de primeira linha, que está lá, inclusive, né, defendendo os Estados Unidos, quando deveria estar defendendo o Brasil. Mas voltando aí à questão do protesto de hoje, nesses 2.600 pontos das manifestações, os organizadores estimaram participação de algo de 3 milhões e 500 participantes. Isso não é pouca coisa para um início de protesto. Estou dizendo início porque, pelo que se viu, outros poderão ocorrer em maior escala ainda. E a gente fica preocupado, mesmo não morando lá, porque o povo americano também é nossos irmãos perante o nosso Criador. De um modo geral, no mundo inteiro, também somos irmãos. Então a gente fica consternado com o povo americano sofrendo em razão do plano do governo Trump de essa política, a política de tarifa, ou a política tarifária, tarifando não só o Brasil. Não pensem que o Brasil é exceção. Donald Trump, no seu atual governo, ele taxou diversos países, incluindo os seus aliados. Mas a pergunta que não quer calar: por que Donald Trump está agindo assim? Por que ele está taxando todo mundo? Bom, segundo ele já arrecadou algo em torno de 50 bilhões de dólares, isso não é pouca coisa, de dinheiro com tarifas. Mas para que esse dinheiro? Por que esse desespero? Por que essa taxação? Por que criar tanta briga? Com o mundo todo, praticamente, por a razão simples do endividamento monstruoso, astronômico, que é a dívida pública americana. Aqui no Brasil fazem um estardalhaço, um bafafá danado, quando acho que o Brasil tem um déficit aí de em torno de 1 trilhão e 700 bilhões de reais. Vocês sabem qual que é o déficit da dívida pública dos Estados Unidos? Aproximadamente hoje, acima de 17 trilhões de dólares. Sabe o que é isso? É muita grana. É muita grana. E isso aí está levando o país a paralisar. Vocês podem ver que o Congresso está sempre injetando dinheiro, medidas para a máquina pública não parar, para as indústrias não parar, para a máquina do governo não parar, e isso demanda muito dinheiro. Mas por que demanda muito dinheiro para gerir só a máquina pública? Não, não é só a máquina pública administrativa, prestadora de serviço, mas o maior desses gastos vão para onde? Para a máquina militar. Os Estados Unidos fazem um aporte gigantesco a cada ano para manterem a sua estrutura militar, a sua estrutura militar, a sua máquina de guerra. E agora, com a compra de mais de, segundo informações, 52 bombardeiros. Imagine, né? Em pleno século XXI, quando a gente deveria estar discutindo a transição entre a terceira e a quarta dimensão, para um mundo mais regenerativo, né? Que a gente possa ter um pouco mais de paz, de harmonia no mundo todo, é guerra para todo lado, é gente se armando para todo lado,
e os Estados Unidos não ficam para trás, até porque eles são precursor disso aí, né? Eles são, como diz o presidente Lula, querem ser, inclusive no governo atual americano, o cacique do mundo. Mas os desdobramentos, os movimentos geopolíticos estão criando uma nova realidade. Então não há uma hegemonia por parte dos Estados Unidos. Hoje, já com a criação do BRICS, está surgindo aí um novo mundo, né? Uma nova ordem mundial, digamos que seria, como é falado aí, um mundo multipolar. Então não é só os Estados Unidos que gerenciam o mundo. Então, uma certa balança, né, para equilibrar o poder político e militar no mundo. Mas vamos então verificar como foi os protestos de hoje lá nos Estados Unidos. Bora lá! Os primeiros protestos da campanha No Kings começaram neste sábado nos Estados Unidos e em várias cidades do mundo, marcando o início de uma das maiores mobilizações populares desde o retorno de Donald Trump à Casa Branca. De acordo com os organizadores, mais de 2.600 atos foram registrados em todo o território norte-americano, com manifestações também em Londres, Madrid e Barcelona. O movimento é uma resposta ao que grupos progressistas chamam de guinada autoritária do governo Trump. Os manifestantes criticam políticas de imigração, segurança e educação, além de cortes de verbas para universidades e da presença da Guarda Nacional em grandes centros urbanos. Queria chamar a atenção para aqueles pessoal aqui nas redes sociais no Brasil que disseram que era meia dúzia de gato pingado. Então, vocês dão uma olhadinha nessa imagem aí, ó, perto do Capitólio. É um dos pontos de encontro desse protesto do dia de hoje. Vamos lá, então. Abre aspas. Não há nada mais americano do que dizer nós não temos reis e exercer nosso direito de protestar pacificamente, afirmou Leah Greenberg, cofundadora do movimento Indivisible, responsável pela organização dos atos. Em Washington, os protestos se concentraram nas proximidades do Cemitério Nacional de Arlington, perto da área onde o presidente planeja construir um arco monumental ligando o Memorial Lincoln à margem oposta do rio Potomac. O movimento também recebeu apoio de lideranças democratas, como Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez e Hillary Clinton, além de celebridades. A União Americana pelas Liberdades Civis treinou milhares de voluntários para atuar como monitores e evitar confrontos. Pesquisadores de movimentos sociais estimam que as manifestações possam reunir até 3 milhões de pessoas, o que colocaria o No Kings entre os maiores protestos da história recente dos Estados Unidos. Enquanto os atos se espalhavam pelo país, republicanos reagiram com críticas. O presidente da Câmara dos Representantes, Mike Johnson, classificou os protestos como comícios anti-americanos, chamando-os de Hate America Rallies. Abre aspas. Eles vão se reunir no National Mall para o que chamam de No Kings Rally. Nós preferimos o termo mais preciso, o comício do ódio à América, declarou Johnson. Aliados de Trump também acusaram a oposição de incitar a violência política, lembrando o assassinato recente do ativista conservador Charlie Kirk, aliado do presidente. Trump, por sua vez, minimizou os protestos. Em entrevista à Fox Business, afirmou o seguinte, abre aspas, dizem que me chamam de rei. Eu não sou um rei. Fecha